Já estamos ao vivo para mais uma live. E agora, essa grande atriz que é a Ana Lu Prestes, www.fundomarlenecolé.com.br, fixando sempre o Fundo Marlene Colé, Cláudia Lopes, Michel Ferreiras, Anne de Souza. Boa noite, Amoremio, tudo bem? E aí, como você tá? Eu já falei com a Ana Lu deve estar por aqui já para participar deste papo. E a Ana Lu é uma das atrizes mais interessantes. Incrível o trabalho dela. Quem teve a oportunidade de ver ela no teatro sabe do que eu estou falando. E a minha convidada já chegou, Sueli Cordone. Cláudia Lopes, adoro você. Obrigado, Cláudia. Oi, Daniela. Por vontade ou pressão? Chamando a Ana Lu aí. Gato. Chamando. Olá! Olá, querido, tudo bom? Melhor agora com você iluminando aqui a nossa live. Muito obrigado, viu? Delícia, delícia, prazer. Prazer é meu em vê-la assim, tão perto e tão distante, mas sou fã do seu trabalho. Tive a oportunidade de te ver no teatro. E nos últimos anos você tem feito o que há de melhor no teatro, né, Nalu? Foi opção, foram bons convites, foi sorte, foi vontade. O que foi esses últimos anos de trabalhos incríveis? Pois é, os últimos trabalhos que eu fiz, assim, vou falar dos três últimos, né? Eu fiz o Nada, com a Clarice Derzier, direção do Gilberto Gavron, que foi um projeto que nasceu da gente, eu e Clarice, a gente estava querendo fazer um trabalho juntas, aí procuramos o Gilberto e juntos chegamos no Nada. Eu fazia aquele homem, né? Aquele homem maluco, bêbado, alcoólatra, aquele ator, né? Depois eu entrei no lugar da Kelsey para fazer o Tom na Fazenda. Recebi um convite, né, do Rodrigo Portela, eu não conhecia ele, e foi o grande encontro, assim, conhecer Rodrigo para mim foi assim, um presentão, Um dos porque diretores contemporâneos mais consagrados do momento, né? é uma pessoa de um talento, de uma sensibilidade, de uma delicadeza, e eu fiquei encantada de ter feito essa substituição. Então, eu tive um tempo muito pequeno de ensaio, mas já deu para eu ver que eu queria fazer mais coisa com o Rodrigo. E aí, o meu grande amigo da vida inteira, o Mário Borges, ele resolveu comemorar a nossa amizade de longa data, né? A gente se conhece desde que eu tenho 16 anos, de produzir uma peça para a gente procurar um texto para a gente fazer. E aí eu estava fazendo o Tom na Fazenda, lá no Poeira, né, no Poeirinha, e no Poeira estava uma peça que chamava Rolling Stone, Jornal Rolling Stone. E o Diego Tesa, que é nosso amigo, tudo, era o responsável pelo texto, a adaptação do texto. Aí eu falei com ele Esse no espetáculo não foi o deck, espetáculo que o Lázaro produziu ou junto com o co-dirigiu, Kiko né? Mascarenhas, isso, Sim, exatamente. maravilhoso. E aí eu falei com o Diego, eu estou procurando um texto, se tiver alguma coisa interessante, porque ele é um tradutor, ele está sempre antenado com textos contemporâneos e tudo, né? E aí ele falou, eu Diego, tenho um acho que chegou texto. aqui, olha só, no O nosso Diego aí papo. chegou, esse queridão. E aí o Diego falou, eu tenho uma peça, mas ela não está disponível por enquanto. Aguenta aí um pouquinho, que se ela ficar disponível eu te falo. Aí no carnaval, eu liguei para ele, ele falou, a peça está disponível. Ele me mandou. E aí, na madrugada mesmo, eu li As Crianças, né? Esse texto lindo, e falei, poxa, acho que a gente tem um trabalho bacana. E falei com o Mário, e aí começou a nossa história
com esse trabalho com as crianças. Nós chamamos o Rodrigo, a gente queria trabalhar com o Rodrigo, e aí essa parceria deu certíssimo. Chamamos a Estela Freitas para integrar o time, e aí foi muito legal. Esse trabalho só nos deu alegrias e E prêmios você e tudo. recebeu merecidamente o prêmio mais importante do teatro brasileiro por esse trabalho. Foi, menino, eu ganhei os 4 prêmios do Rio de Janeiro. Foi assim um acontecimento na minha vida. Um acontecimento mesmo. Uma felicidade, porque você recebeu os 4 prêmios, não é? Não acontece toda hora na sua vida, né? Isso aí, para mim, é uma loteria. Isso, e o Acertei. Shell o Shell ele tem uns, todos são importantes, apesar de que às vezes o prêmio não é o mais importante é o Claro. processo, né? É, Mas o sim, Shell lógico. ele é uma consagração e ele tem um peso na história de um ator, né? É, não, muito legal. Tá aqui na minha prateleira os troféus maravilhosos e a gente ficou muito feliz com isso. Apesar de a gente ter ganho esses 2 últimos, né, o Shell e a PTR, no meio da pandemia, né? Quer dizer, ia ter festa, comemoração, mas a gente conseguiu comemorar online a PTR e o Shell fez um vídeo lindo com a entrega dos prêmios e recebemos os prêmios aqui na porta de casa e fizemos um vídeo agradecendo. Conseguimos comemorar da maneira que deu, né? E você acha que pós-pandemia há uma vontade de voltar com o espetáculo ou é um ciclo que já se encerrou? Não, não encerrou, não. A gente estava estreando em São Paulo. Quando nós estreamos no dia 16, Rio de Janeiro fechou na sexta-feira. São Paulo ainda estava aberto, então a gente estreou a peça. A gente ia fazer uma temporada de 3 meses no Eva Hers. No domingo a gente tinha 19 pessoas na plateia e segunda-feira a gente estava de volta para casa. E foi tudo interrompido. Em São Paulo fechou 2 dias depois do Rio, né? E então a gente tem muita vontade de voltar a São Paulo para quando der, né, para a gente retomar ainda essa história em São Paulo, E que a se gente não Deus terminou. quiser, no Brasil, né? Não, claro, se Deus quiser, a gente ainda segue com essa peça. Vamos aguardar. O Celso Lemos está falando, tínhamos viagem até outubro de 2020. É verdade, a gente tinha agendado um monte de coisa, né? Mas nós e um monte de gente, né? Tivemos que interromper os nossos trabalhos. Olha, eu tive a oportunidade de ver você. Eu estava até falando com o Kiko Mascarenhas antes de começar o nosso papo aqui, e eu estava Aham. dizendo da delícia, do deslumbre que foi assistir o Camareiro no O Teatro Sesc camarim. Ginástico, com o Tarcisão, o Kiko estava um arlequinesco de tão maravilhoso. E você estava Maravilhoso. no elenco também, enchendo nós ali de alegria belíssima. E que montagem linda, que trabalho deslumbrante do Ulisses. Parabéns, com efeitos Foi um trabalho especiais. lindo, trabalho lindo, uma produção linda, o Kiko arrasando também, né? Kiko eu adoro, o Kiko eu dividi palco com o Kiko num Um Dia Como os Outros. Foi a primeira vez que eu trabalhei com ele. E veio paixão, né? É um super ator, delícia de jogo, amigão, queridão, super talentoso. Tinha técnico, travadinhas que acontecem. Aham. Deu uma pequena travadinha aqui, um pequeno delay. Você estava dizendo o talentoso e a troca enorme que você tem com o Kiko. Com o Kiko, grande parceiro, grande amigo, talento. Além de Ana tudo, Lu, também pinta, desenha ele. bom, aliás, você falou de uma coisa que você conhece muito bem. Você acha que o fato de você vir das artes plásticas, você ser uma grande cenógrafa, você ser uma grande figurinista, uma grande artista plástica, o seu Instagram é lindo porque ele se divide entre trabalhos e fotos suas. Então fica uma pintura maravilhosa ali. Aham. E você acha que a arte plástica ela também te trouxe um olhar diferente para o teatro, ainda mais nesse momento da contemporaneidade teatral,
que o último teatro que a gente ouvia se falar muito era o teatro performático, que vinha em Sim, sua essência das artes plásticas. sim, sim. Bom, a minha formação é artes plásticas e teatro. Então, quando eu comecei com 15 anos a trabalhar nessas duas categorias. Então, para mim, é muito ligado isso tudo, entendeu? Uma coisa ajuda a outra, uma coisa incrementa a outra, né? Sim, totalmente, totalmente. Uma coisa compõe tudo. Você consegue ter a visão Exatamente. técnica daquilo que te abraça em cena e ser a semente plantada ali enquanto atriz, enquanto intérprete. Eu acho que sempre a gente abrir o olhar sempre ajuda a gente em todas as questões, não é? Em qualquer trabalho que a gente faz, qualquer carreira, né? Se você tem um olhar aberto para outras coisas, isso sempre acaba ajudando, uma coisa ajuda na outra. Você é de Santos? Sou. A minha Você é família materna é de Santos. Eu nasci em Santos, mas fui criada em São Paulo com novinha, fui para lá com 3 meses para São Paulo e fui criada em São Paulo. você foi estudar na FAAP, ali você teve Sim. contato com um grupo amador do pessoal da FAAP, e você já de cara conheceu o Luiz Antônio Martinez Correia e o Zé Celso? Não, de cara não. Eu fui para a FAAP num grupo de adolescentes, era uma escola de arte para adolescentes. E o Naum Alves de Souza era o professor. Então eu comecei minha história com o Naum, mas não era um grupo amador ainda. Nós éramos estudantes de teatro, né, da FAAP, e a gente montou muitos trabalhos com o Naum, e a gente usava as artes plásticas, as aulas de artes plásticas para fazer cenografia, figurino, a gente fazia tudo. Esse grupo deu origem ao Pó de Minoga, que foi um grupo muito importante em São Paulo. Todos os artistas múltiplos, todos eles pintores, autores, atores, né? Foi o grupo que eu me formei. Carlinhos Moreno, Mira Raro, Flávio de Souza, o Tacos, essa galera. E 5 anos Fazer um depois... parênteses para quem não associou o nome do Flávio de Souza, ele só é o criador, né, do Mundo da Lua, do Lucas Silva e Silva, de um dos programas infanto-juvenis mais importantes da história do público e da TV Cultura e da televisão brasileira, né? Sim, sim. O grande artista, o Flávio, né? E eu conheci o Luiz quando a gente estava montando uma peça chamada Nero, na casa do Unaum, que a gente criou um teatrinho na casa dele e a gente trabalhava na casa dele. Era numa vilazinha atrás do Cemitério da Consolação. Foi ali que eu Não foi conheci o Luiz nessa época Antônio. que aconteceu as montagens das trilogias produzidas pela Marieta. Não, isso daí eu estou falando isso, eu tinha 15 anos, eu estou falando isso, era 65, 66, E o entendeu? Naum fez parte da sua história durante todo esse tempo de encontros e Então. desencontros. E aí eu conheci o Luiz em 71. Foi quando eu fui sair do Naum e fui trabalhar com ele na montagem do Cipriano e Chantalã. E aí nós criamos o Casamento Pequeno Burguês e fundamos a nossa companhia, o Pão e Circo. Aí eu conheci o Zé Celso também, que estava chegando da viagem do Rio de Janeiro do Graça e Senhor, me convidou para fazer parte do Graça e Senhor. E aí aquela garota que saía do Naum, totalmente geração milkshake, cai de cara no Graça e Senhor, no anfiteatro. Cai de cara né, com a época Vai toda da direto para o ditadura. teatro pesquisa, teatro ritualístico, quase que um O teatro teatro underground. porrada, exatamente. E aí, como a censura proibiu Graças a Senhor, nós subimos com o Casamento Pequeno Burguês para o teatro oficial, né? Porque a gente era underground, a gente trabalhava no porão da oficina. E aí a gente sobe para o teatro, tira a nossa carteirinha profissional, e aí começa a minha história profissional como atriz, cenógrafa, figurinista. A história que nunca mais parou até Graças a Deus. as crianças. Deixa eu Uhum. agradecer aqui a presença da minha esposa querida Tuna Dueck e Tuna, querida. também do Bruno Cavalcante, jornalista Ah, do teatro legal. do Observatório do Teatro Ótimo. também. Presenças aqui queridas Delícia. acompanhando o nosso bate-papo. A Ô, Clarice Nalu, também acabou de entrar. Eu já falei de você, Clarice. olha só, Henrique Pirai, oi, Ana Lu, amor. Queridão, queridão. E aí você
Você trabalhou, e quando após isso que começa a sua parceria, lá, a Tuna está dizendo, Ana Lu, um ícone nosso. Tá bom, Tuna. Obrigada, Olha lá, o querida. Bruno Cavalcante, amo Ana Lu, é uma força imensa em cena. Ah, obrigada, gente, obrigada. E aí, depois desse processo, vem a parceria, em 79 vem a parceria com ou antes, a parceria com o Busa. O Busa vem logo depois do Pão e Circo, né? A gente faz o casamento, faz Titos Andrônicos e depois a gente faz Cimbal Marujo. Aí quando termina o grupo Pão e Circo, o Busa já fazia Cimbal Marujo. Aí a gente faz a nossa parceria, né? Também que durou 5 anos, fundamos a companhia Jazz o Coração e fizemos 2 montagens, Policarpo Quaresma e o Mistério Bufo com ele. E aí volta a sua parceria com o Naum, nos anos 80. Aí volta a parceria com o Naum, eu apresento o texto de No Natal a gente vem te buscar para Marieta, que estava doida para produzir um texto, e o Naum estava querendo vir para o Rio de Janeiro, ele já tinha feito essa peça em São Paulo, e aí se estabelece uma parceria linda de Naum com Marieta, né? E deu origem à trilogia do Naum que nós fizemos aqui, e que foram trabalhos lindos também, que nos deram muitas alegrias e prêmios, Marieta, Pepe, né? Aurora da Minha Vida. No Natal a gente não tem como buscar não a falar da Aurora da Minha Vida, porque é um texto que toca o coração de todo ator, acho que de todo adolescente que assiste e adulto. E assim, a Aurora da Minha Vida é um texto que em todos os cantos desse país, ele é sempre remontado. O Naum é muito presente na vida dos fazedores de teatro e do público brasileiro, né? Exatamente. Pena que ele partiu tão cedo, né? Infelizmente. Aliás, você trabalha com autores que partem cedo, porque logo depois você vai fazer um texto do Mauro Razzi também, outro querido que partiu cedo. Nossa, outro querido também partiu cedo. Fizemos Pedra, a Tragédia. Pedra, Thelma Reston, Estela Freitas e eu, né? A trilogia de Vicente Pereira, Mauro Razzi e Vicente Pereira, Mauro Razzi e o Miguel Falabella, direção do Ari Kozlov. Sim. Essa peça foi o auge do besterol no Cândido Mendes, foi uma delícia, foi um sucesso. Vocês 3 se divertiam horrores na montagem. Mas muito, gente, eram 3 textos muito hilários, assim, muito divertidos de fazer, foi uma delícia, foi um sucesso na época. A gente lotava o Cândido Mendes todos os dias, era uma farra. Aliás, algumas coisas sempre são muito lembradas da história do teatro nas lives aqui, né? Sempre A Aurora da Minha Vida é um texto que toca todo fazedor de teatro. E o Cândido Mendes é um teatro que ele sempre porta para o sucesso para muitos artistas, né? Aquela pequena arena ali na faculdade é uma delícia. Uma delícia. Grandes espetáculos de sucesso começaram ali e depois foram para plateias maiores, né? Vários espetáculos, muita comédia também, né? Teve muita comédia ali. Aquele espaço abençoado, Cândido Mendes. Não, pra você ter uma noção, Minha Mãe é uma peça do Paulo Gustavo, começou ali. Começou ali. A Heloísa Perissé, Ingrid Guimarães começou ali. Ele parece que ele é a porta do sucesso para grandes espetáculos. E vocês fazendo também essa trilogia e arrasando do besterol ali também, né? Foi, menina. Isso foi nos anos 80, né? Nos anos 80. Aí depois disso eu fiz o Gardel, com o Thales Panchacon e um elenco maravilhoso, direção do Aderbal, que foi um musical muito lindo esse. Muito, muito lindo. Aliás, depois você começa a trabalhar com os diretores mais importantes e de linguagens diferentes. Aí eu te pergunto, foi convite ou foi a vontade de experimentar também, Ana Lu, outras Foi formas convite, de fazer foi teatro? convite. É do Felipe Isch, né, para fazer A Morte do Caixeiro Viajante, né, com Nanini. Foi uma experiência incrível. O Wilker, Algemas do Ódio, e com Miguel Falabella também, né, que fazia. E logo na sequência eu fiz um outro texto do Miguel, o No Coração do Brasil,
que a Maria Padilha fazia também, o Thales Panchacon, a Estela Freitas, também tinha um elenco bem bacana, um E aí elencão. você volta a Jaqueline trabalhar com Laurence. Naum, aí mais recentemente tem Moacir Góes, a Miradade na sua vida. Sim, Moacir Góes, Os Justos, né? Que foi um convite também do Moacir para fazer esse trabalho. Foi uma delícia trabalhar com o Moacir, é um diretor que eu tenho maior admiração. E depois o A Miradade também foi um convite para fazer a peça da Maitê Proença, né? As As Meninas. Meninas. Com a Vanessa Gerbelli, a Sara Antunes, a Patrícia Pinho e a Clarice Derzier Luz. Era um quinteto de mulheres incríveis. Foi um trabalho muito legal, muito legal. Ana Lu, e você com uma carreira tão consolidada, diretores de diferentes estilos, tantos trabalhos, agora ganhando todos os prêmios em 2020, você não tem vontade de dirigir? Não, não dirigir. Nunca tive uma vontade de dirigir, assim, sabe? Quando o Luiz Antônio morreu, o Zé Celso estava muito animado que eu seguisse a nossa parceria, minha do Luiz, que eu assumisse a direção dos trabalhos e tudo, mas eu já acho que eu já faço muita coisa. E eu gosto de ser atriz, eu gosto muito de ser atriz. E gosto de ser dirigida, eu gosto de trabalhar, eu gosto da parceria com o diretor. Eu sou uma atriz que gosta de direção, de experimentar coisas novas, de sair da zona de conforto, sabe? Diretores que me coloquem nesse lugar, né? Então, direção não está nos meus sonhos, não. Eu já faço muita coisa, né, gente? Mais uma não vai dar, não. A E a Clarice quer parceria me com o Portela dirigir. tá boa, vamos continuar sendo dirigida por ele. A Clarice falou, quer Sim. me dirigir, Ana Lu? Não, claro, não quero te dirigir, não, amor. Eu quero bater uma bolinha com você em cena, isso eu quero. Ah, e você, como cenógrafa, também tem várias premiações de parcerias com Falabella, Cláudia Gimenez, Araci, Marco Nanini. Sim, fiz trabalhos com esses amigos e com a Araci foi a Clarice Um Coração Selvagem, Maria Lúcia de Lima que dirigiu e esse trabalho me deu um prêmio também, a cenografia, foi lá na Casa da Gávea. Era um trabalho lindo da Araci, muito lindo. Depois a gente fez uma cenografia também, que eram 5 cenógrafos para uma peça do Nanini. Como é que era o nome mesmo da peça? Gente, aquele monólogo dele. Agora eu não estou lembrando o nome da peça. Mas eram 5 cenógrafos, eu fazia uma cenografia que o chão todo levantava, era um cartão postal que levantava do palco inteiro e o Nanini ficava no meio, feito aqueles cartões 3D. Sim, que a gente abre. Esse cenário era muito lindo. E fiz uma instalação para a Sara Antunes, Os Sonhos para Vestir, que foi no Sesc, tem a Bia Radunsky, que apoiou esse nosso sonho e essa exposição também que eu fiz, que foi uma cenografia que foi escolhida para a quadrienal, a 11ª quadrienal de Praga. Todos os cenógrafos escolhidos fizeram cenografias, assim, o feito à mão. Então, numa era tecnológica, o ano foi dos cenários do feito à mão. Então, a gente trouxe a Triga de Ouro para o Brasil. Nós ganhamos um grande prêmio, o maior prêmio da Quadrienal de Praga, né? E eu fiquei muito orgulhosa de fazer parte dessa galera toda nesse ano. Foi um trabalho que eu adorei fazer. A Sara faz lindamente. Sonhos para Vestir. Maravilha. Deixa eu ler aqui, olha, o Vanderlei, Uma Noite na Lua. Uma Noite na Lua, obrigada. O nome da peça do Nanini. Uma Noite na Lua, do João Falcão. João Falcão, a MEC Cultural também entrando por aqui. Ana Lu, se a gente pegar todos os trabalhos que você fez no teatro, talvez a gente vá questionar aqui aqueles que foram mais populares, talvez uma comédia, ou, por exemplo,
O Camareiro, que é o retorno do Tarcisão ao teatro. Ele fala que é o último trabalho que ele fez no teatro. Aham. Ou então aquele que rendeu mais prêmio. Mas ao seu coração de atriz, quais trabalhos mais te tocaram e tiveram um sabor diferente e que merece ser mencionado ou ter uma lembrança compartilhada aqui nesse bate-papo? Bom, primeiro, o Casamento do Pequeno Burguês, que foi a minha estreia, que me deu o prêmio de revelação de atriz. Então, a gente começando a nossa história, o nosso grupo, o nosso sonho, que era fazer teatro em grupo, né? Então, esse trabalho, A Noiva do Casamento, para mim é uma personagem inesquecível. E, e que bom que foi na minha estreia, né? Sim, sim. Aí, E você ganhou, e vale lembrar que você ganhou um prêmio de atriz revelação pela Associação dos Críticos de Teatro. escritos, exatamente. E nesse mesmo ano, eu fiz As Três Irmãs, né? A Irina das Três Irmãs. É outra personagem que foi muito marcante Chekhov, na né? minha vida, e por ter sido dirigida pelo Zé Celso e por ter o Zé Celso ter me chacoalhado bastante, entendeu? Tudo. A minha vida, a minha cabeça, eu como atriz, eu As muito suas jovem, ideias. foi assim uma bomba para mim, no bom sentido, sabe? De experimentação como atriz, de trabalho. Era uma época muito louca, né? Tinha o Living Theatre, em São Paulo tinha grupos que trabalhavam com questões assim, com os laboratórios, né? Era o auge dos laboratórios. E o Oficina ele começa nesse momento a se aproximar mais do teatro que ele faz até hoje, né? Então Sim, eu você fiz a participou, passagem. você participou do momento de transformação do Oficina e do próprio Zé, né? Sim, foi um momento muito forte na minha vida, As Três Irmãs, né? E isso tudo em 72, isso tudo aconteceu em 72. Graças a Senhor, o Casamento do Pequeno Burguês e As Três Irmãs. Quer dizer, eu vou uma porrada na minha vida, entendeu? Essa trilogia ter acontecido nesse ano, e eu estava com 21 anos. E daí, um ano depois, eu já vim embora para o Rio de Janeiro e não voltei mais para São Paulo, né? Fiz a minha história, a minha carreira toda aqui. E você é uma atriz essencialmente de teatro. E o Rio faz um teatro maravilhoso, mas há ainda aquela questão de que o teatro brasileiro foi feito muito tempo no Rio, depois São Paulo assume esse lugar. O que te fez ficar no Rio de Janeiro, depois que você foi e não voltar mais? Olha, você sabe que até hoje eu não sei como é que eu consegui ficar a minha vida inteira aqui. Uma coisa foi puxando a outra, sabe? Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vim fazer um Você é a filme do cara de Luiz São Paulo, Rosenberg. Ana Lu. Mas olha que louco. Eu cheguei aqui para fazer A Sontina das Américas, a convite do meu grande amigo Luiz Rosenberg, um cineasta underground, louco, um filme reverente, personagem título. Vim com meu Jeep maravilhoso, eu tinha um Jeep Ford Willys. Vim com a minha grande amiga Cidinha Milan, que também trabalhava na nossa companhia e fez o filme. Vim para cá, fiz o filme. Aí o Rô falava para mim: você não pode ir embora para o Rio de Janeiro, para São Paulo. O Rio de Janeiro é a sua cara. Você tem que ficar no Rio de Janeiro. E eu falava para ele: você é o responsável, que eu fiquei aqui no Rio de Janeiro a vida Olha, o inteira. Celso Lemos está falando. Ela é a cara do Rio. Ai, gente, vai ter briga aqui. Todo mundo quer Ana Lu. O bom é você estrear aí e vir fazer temporada aqui. A gente ficar nas duas, né, entre São Paulo e Rio. Mas aí foi assim, entendeu? Aí conheci o Busa, né? Nós tivemos uma relação forte durante 5 anos, fundei a minha outra companhia. Quando a gente se separou, já veio a história do Naum. E aí uma coisa foi puxando a outra. A trilogia do Naum já foram 10 anos, né, de trilogia. E aí o Rio de Janeiro acabou me absorvendo totalmente. Eu não tinha como voltar para São Paulo, porque meus amigos todos, a minha história toda eu fiz aqui no Rio. Eu saí de São Paulo muito nova, e aqui eu fiz a minha história, né? Mas eu tenho um amor, uma saudade enorme de São Paulo,
Por isso que essa temporada das crianças, quando foi abortada agora com a pandemia, a gente voltou muito triste para o Rio de Janeiro, porque São Paulo, a gente vai voltar para fazer essa temporada de São Paulo ainda, se Deus quiser. Não, e vale dizer que aqui em São Paulo a Estela não veio, né? Foi a Andréia Dantas que ia fazer Andréia, aqui. E eu quero dizer uma coisa, que atriz maravilhosa que é a Andréia. Andréia é uma parceira incrível. A Andréia entrou no lugar da Estela quando a Estela foi fazer a novela. A Estela fez a temporada do Poeira, né? E depois, na sequência, ela não poderia seguir com a gente. E aí a Estela nos trouxe a Andréia, que é uma parceira do coração, uma grande atriz e uma parceira maravilhosa, assim. Então ela é parte das crianças, né? Olha Ela só, é... tem pergunta da Tuna. Aninha, você acha que o Rio era mais propício para a formação dos grupos de teatro? Olha, quando eu cheguei aqui, era o auge também dos grupos aqui, né? Tinha o Asdrubal, a gente conheceu logo o Asdrubal e dividia o palco do Opinião com eles, né? A gente fazia às 9h, o Asdrubal entrava à meia-noite, com o Burrei na época, e tinham vários grupos aqui, né? E eu, como eu me afastei muito de São Paulo, eu acabei me absorvendo, sendo absorvida por essa história toda do Rio de Janeiro, né? Então eu fiquei um pouco afastada dos grupos de São Paulo durante um bom tempo, um longo tempo. Na verdade, de uns anos para cá é que eu estou completamente ligada nos grupos de São Paulo, vendo os trabalhos que eles fazem e acho que São Paulo tem um trabalho incrível. Tem grupos que fazem um trabalho incrível mesmo. Mas é muito legal como você foi para o Rio e levou um momento muito único e exclusivo, né? Você está nessa mudança de chave do Zé Celso, nessa mudança de chave do Oficina, e vir para o Rio e trazer um pouco disso, dessa vivência, que há uma semelhança com esse teatro também despretensioso que o Asdrubal fazia, né? Um teatro quase que tropical ali, com aquele time. O casamento pequeno burguês era um trabalho tropicalista, antropofágico, era um desbunde aquele trabalho, né? Então era muito livre, muito solto. Então, quando a gente representou o Brasil nos festivais, na França, na Europa, e as críticas todas foram incríveis para a gente. E nós éramos muito jovens, era o nosso primeiro trabalho, né? Então a gente vem para o Rio e a gente ganha o Rio com esse trabalho, né? Esse grupo paulista, do underground paulista chega no Rio e não se está fazendo um estabelece. teatro que o Rio achava meio quatrocentão, né? Está fazendo um teatro Não, que comunica bem com o carioca naquele momento. nós éramos muito jovens, né? Era um grupo que a gente tinha 20, 21 anos. Era um grupo extremamente jovem, com uma linguagem muito livre, muito lúdica e muito antropofágica mesmo, né? Tinha banda em cena, as coristas do inferno, as meninas recebiam o público de peito de fora, servindo pipocas e sagu, e a gente já cantando na entrada. Era muito incrível o casamento. O casamento foi um trabalho, assim, para mim, inesquecível. E o Rio te traz o cinema também, né? E aí você Sim, começa a se comunicar com a sétima arte. Como que foi sim. fazer cinema, protagonizar cinema e também fazer um cinema underground nessa época? Olha, a gente era muito doido nessa época, todo mundo, né? Eu cheguei aqui, eu não sabia nem onde eu ia dormir. A gente, né, eu e Cidinha chegamos, fomos parar na Urca, onde eles estavam filmando, e o Rosenberg falou: você vai dormir na minha casa, e a Cidinha vai dormir na casa do fotógrafo, do Renault. Entendeu? E aí a gente teve uma vivência com um cinema underground, que para a gente não era tão diferente, que linkava com o trabalho do Zé Celso também, porque o Rosenberg tinha essa coisa louca que o Zé tem também, é um diretor de cinema assim, entendeu? Um intelectual incrível. E ele me apresentou o Joaquim Pedro de Andrade, que era muito amigo dele, e aí eu fiz o filme do Joaquim. Aí conheci também uma galera do cinema, Jabor e tudo, que era o grupo deles, né?
E aí, assim, é uma turma, né? Aí você acaba conhecendo todo mundo. E aí acabei fazendo alguns filmes, né? Não fiz tanto quanto gostaria, mas tem alguns filmes muito legais. O Romance da Empregada é muito lindo, né? Do Bruno Barreto, que a Estela Freitas também faz comigo, né? A Guida Viana, Duzina Carati fazia. A Kate Hansen está aqui, ó. Estou aqui prestigiando Ana Lu A Preste. Kate Hansen, minha parceira das Três Irmãs. Eu conheci a Kate nas Três Irmãs, era a Masha. Era a minha irmã Masha, minha queridona. E ela depois também fez o casamento do Pequeno Burguês quando a gente viajou para a Europa. Ela fazia a irmãzinha da noiva. Então a gente trabalhou na nossa juventude, nessa época, dessa juventude louca, livre, maravilhosa, nós estávamos bem juntas, bem parceiras. Ângela de Alma. Ângela de Almeida. Ângela Ângela tá de aí. Almeida. Uhum. Olha só. A Ângela tá brava que os inscritos ficam no seu rosto, mas não tem como inverter. Ângela, desculpa. Live é assim. Eu adoraria colocar a Ana Lu aqui, mas é que é uma questão técnica que eu não consigo mudar. É verdade. Live tem essas coisas. O escrito fica aqui embaixo, né? Então, olha só, tem estamos esse recebendo problema. uma visita ilustre. Isadora Ferrite também. Ah, querida Isadora, querida, Maravilhosa. maravilhosa. Obrigada aqui, amor. E você fez, por exemplo, televisão nos anos 70, né? Depois você realmente estava muito focada no teatro, muito focada nos trabalhos de cinema, mas você fez um trabalho muito interessante, que foi um dos episódios da série As Brasileiras, que foi um episódio que foi dirigido pela Tezuka, né? Sim, sim, da série As Brasileiras. Fiz um episódio bem Sim. divertido, foi. Como que foi trabalhar com a Esse... Tezuka, tá ali com a Cláudia, que você já tinha, Cláudia Gimenez, que você já tinha trabalhado também no teatro. Você produziu a Cláudia no teatro, cenografia e tudo mais. Eu fiz a cenografia, né? Do biquíni, Isso. como encher um biquíni selvagem, né? Foi. Isso. Então, depois, mas com ela também eu fiz. Ela também montou a peça do Naum. No Natal a gente vem te buscar. Tem uma outra produção dela anos depois, e o Naum veio e dirigiu também a gente, né? Então, trabalhar com a Tezuka também foi uma delícia. Uma cineasta incrível. Foi muito, muito bom, muito bom. Televisão eu não fiz muita coisa, mas eu fiz assim, o Casarão, foi a minha estreia na televisão, né? Muito novinha, com Daniel Filho, que depois me chama para fazer também a Confissões de Adolescente, né? Eu participei da série. Delícia! Mas eu amei fazer Tapas e Beijos. Tapas e Beijos Aí Tapas e Beijos, o que você não fez até então, você faz Tapas e Beijos e o Brasil inteiro fica apaixonada. E vale lembrar que você era par romântico do nosso querido Flávio Migliatti. Flávio Migliatti. Recentemente. Exatamente, exatamente. Quando eu recebi o convite do Maurício Farias, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, que delícia fazer essa personagem. Eu nunca tinha feito uma personagem assim na televisão, né? E fazer parceira do Flávio Migliatti, aquele ator deslumbrante, aquele parceiro incrível, né? Um super, super ator. A gente se divertiu muito. E tinha o Kiko, Fernandinha, e tinha André, e tinha Orana, aquele elenco. O elenco todo, né? Era uma delícia. A série está sendo reprisada e um sucesso, né? Exatamente. Eu me diverti muito fazendo a Shirley. A Isadora muito louca a aqui, Shirley. olha. Amada Ana Lu, atriz incrível, artista plástica incrível. Obrigada, querida, obrigada. A Tuna do EC está pedindo, Aninha, amor, fale de Emily, por favor. Eu só chorava com tanta delicadeza. Então, na sequência ainda dos personagens, acabei parando no Casamento Pequeno Burguês, né? Mas, assim, na sequência teve, assim, da peça do Naum.
Eu amei fazer a gorda da Aurora na minha vida, era uma personagem que eu amava, e eu sentava na carteira com a Marieta, né? E com o Pepe, né? Então, assim, era uma turma da pesada, né? Só tinha amigo. Então, a Aurora da minha vida foi outra peça, assim, outra personagem que marcou muito para mim. No Natal a gente vem te buscar, a velha do Natal, a gente vem te buscar, aquela velha que morre no asilo também, amava fazer. E a Emily foi um projeto também do Eduardo Votsky, que ele me convidou para fazer. E eu amei fazer a Emily. Ela chegou num momento na minha vida, assim, que eu só queria ver luz. Eu vivia dentro do Jardim Botânico, eu me mudei para o Horto, e eu vivia dentro do Jardim Botânico fotografando as pequenas coisas. E quando a Emily chegou para mim, foi como se chegasse uma grande amiga que eu não conhecia, mas que tinha tudo a ver comigo. Então foi uma época assim, de uma parceria muito incrível com a poesia, com a delicadeza, com a natureza. Muito linda. Eu amo a Emily Dickinson. Sou A apaixonada pelo Kate, trabalho dela. maravilhosa. A Kate está dizendo, ela é uma atriz de uma sensibilidade especial. E o Vanderlei Gomes está dizendo, no Natal a gente vem te buscar, maravilhoso. Essas lives também é uma oportunidade dos amigos e do público declarar amor a você, Ana Lu. Ah, que delícia, gente. Ah, tem outra personagem que eu amei, que me deu um prêmio de melhor atriz coadjuvante, a PTR, foi Um Dia Como os Outros, com a direção da Bianca Baito e do Leonardo Neto. Esse trabalho, para mim, também é uma delícia, uma comédia deliciosa com o elenco Márcio Vito, Kiko, Silvia Buarque, a Bianca. Gente, era uma delícia. E era uma peça muito gostosa de fazer também. Amei fazer. E das crianças, né? A Daisy das crianças, para mim, pô, mega personagem. Amo essa Mega mulher. personagem. E vai voltar para São Paulo. Vai voltar. A gente Ah vai lá, voltar. esse espetáculo era incrível. F. Paquete, uma atriz necessária, Lívia Santos, Ana Lu, um amor de pessoa, amo. Lindo, maravilhas, amores, todo A mundo. Clarice falando o nada também, fazer aquele ator alcoólatra, É que aquele nós homem falamos do nada no no comecinho, começo. né? Nós falamos no começo, aquele personagem eu amei, eu estava doida para fazer um homem, eu falei para o Gilberto, quero fazer um homem, Gilberto, vamos achar uma peça para fazer um homem. Estava doida para pegar o meu lado masculino A e Isadora botar em está cena. dizendo que As Crianças é imperdível. As crianças, um texto incrível. Amo esse trabalho. E essa parceria com o Mário, com a Estelle, com a Andréia, quando a gente entra naquela casinha isolada na costa, começa uma história muito incrível. E é um texto muito atual, né? A gente nem podia imaginar que quando a gente escolheu o texto que ia acontecer Brumadinho, aconteceu logo após a nossa estreia. Então foi muito louco a gente fazer aquela cena toda que eu falo da invasão da lama, tudo quando tem um acidente nuclear. A descrição era exatamente a descrição da catástrofe em Brumadinho, né? E Sim, aí no sim. E ano também o seguinte, isolamento da terceira sim, idade, né? Que o, agora o isolamento não era da terceira idade, o isolamento todo da cidade, porque todo mundo perdeu tudo. A gente estava isolado por conta de uma contaminação nuclear. Né, sem luz elétrica, tendo que comer orgânicos para ver, lavando a mão sem parar. A gente não podia imaginar que no ano seguinte a gente estaria vivendo essa pandemia. Né? É incrível, incrível isso. você tem algum projeto nesse momento algo para esse teatro online, esse chamado teatro digital, ou realmente é algo que ainda não te chama para nada que te incentiva a fazer, que te pulsa? Não, eu adoraria fazer, eu ainda não achei nenhum texto, nenhum trabalho assim que me desse vontade. Não está descartada, não, a vontade de fazer, né? Porque é muito chato a gente ficar parado, a gente não aguenta.
Gente de teatro é um bicho carpinteiro, entendeu? Por isso que todo mundo está fazendo live, tem que falar, tem que fazer coisa, porque a Sim. gente não aguenta ficar parado, né? A Clarice está dizendo, queremos Emily, ó. A Clarice está querendo que eu faça a Emily aqui. Eu não sei ainda, eu não sei se a Emily dá para fazer online, entendeu? Ainda não. Mas não está descartado, é uma coisa que eu tenho vontade, ando lendo alguns textos, assim, vamos ver, né? Na verdade, agora eu tô querendo ler muito o teatro latino-americano. Então, eu estou buscando autores, né, e lendo trabalhos para ver se rola algum texto latino-americano para a gente futuramente fazer, sabe? Sim. O F. Faquete, As Crianças, um espetáculo necessário. Fiz a crítica teatral. Linda, fez uma crítica linda para a gente, Francis, querido. Que bom, tem muita gente legal aqui. Muito, Muita muito. gente legal, é. A convidada é importante, é querida, é referência. Então, todo mundo quer um pouquinho do papo com a Ana Lu. Que bom, que bom. É Ana bom a gente Lu, conversar um pouco, porque a gente que mora sozinha fica assim, eu tenho um gato, então eu converso muito com o meu gato. Eu gosto de bater texto com ele ouve muito. O texto das crianças, ele sabe tudo de cor, porque eu falava tudo olhando para ele. Para ser uma coisa presencial, eu tenho que falar para o gato, entendeu? Então, quando tem essas lives, também é bom, porque a gente bate papo, encontra os amigos por aqui claro. também, né? É uma forma da Você gente trocou o socializar. papo com o gato pelo papo com o leão. É tudo felino. Tudo felino. Nós somos felinos, né? Porque eu fiz aniversário dia 9 também. Então, eu sou leonina Leonina, também. É, olha só, você leonina. sabe que aqui nas lives tem a pergunta Cláudio Fontana, né? Eu batizei a Sim. pergunta com o Cláudio Fontana, porque o Claudinho, quando ele não pode entrar para fazer a pergunta, ele me manda no WhatsApp, tá? E aí ele Uhum, falou assim, tá. Pedro, pergunta para Ana Lu Prestes se live é teatro. Não. Live, live é live. Teatro é teatro, né? Teatro é presencial, teatro é ao vivo. Tem sangue, suor, tem respiração, tem troca ao vivo. Live é diferente, né? Live nós estamos aqui via internet, conversando com todo mundo. Então, live é live. Mesmo se eu for fazer um trabalho aqui, é uma nova ferramenta que a gente tem de atuação. Mas é live, né? Como cinema é cinema também, né? Não é teatro, isso. Não, não é teatro. Ana Lu, a gente ainda tem no nosso país muita gente que nunca foi ao teatro. Muita Nossa, gente que mas nunca foi ao muita teatro. gente. Muita gente. Se um homem ou uma mulher, um menino ou uma menina que nunca foi ao teatro, perguntasse a você como referência, Ana Lu Prestes, por que eu devo ir ao teatro? O que você responderia? Eu responderia: você tem que ir ao teatro, porque teatro é vida, é fantasia, é história. Você vai ter uma experiência única. Você sentar numa plateia de um teatro, ou você assistir um teatro de rua também, não precisa estar dentro do espaço, né? Você assistir uma celebração ao vivo e ouvir essa história e ter essa experiência. É uma coisa única que só o teatro te dá. Então, por isso que você tem que ir. Se alguém virasse para você hoje e falasse, a Ângela, posso fazer a narração de Emily, desde que a gente exclua citações de Massachusetts. Tá uma torcida aí pedindo para eu fazer a Emily. Vamos pensar no assunto. Tá Quem vendo? sabe? Tem até fã-clube já. Já tem até fã-clube. É isso. Ana Lu, se hoje alguém chegasse para você e falasse, olha, estou aqui, quero te produzir, vou te patrocinar, escolhe o texto, o personagem, a produção que você queira. Teria algo que você gostaria de fazer depois das crianças? Então, eu estou procurando um texto. Eu estou procurando
um trabalho, entendeu? Eu não tenho uma coisa já, assim, quero fazer isso. Eu quero ler textos e que me inspirem, né? Que dê vontade. Porque agora, nesse momento, então, vai ser mais difícil, porque a gente tem coisas que a gente vai querer dizer. Então, não é qualquer texto que vai cair na mão que você vai querer fazer, sabe? Então, vamos no garimpo, vamos pesquisar e ver o que aparece aí. Tem uma pergunta da Anne aqui, o Vinícius Tarditi, as crianças não voltam? Voltam. Assim que tudo tiver liberado, as crianças voltam para a sala de aula e Voltam, para o teatro, se Deus quiser. se Deus quiser, exatamente. A Anne perguntou para você qual a dica que você dá para uma atriz que ama, escreve comédia e mora no Rio de Janeiro. Que ama comédia, escreve. De comédia e mora no Rio de Janeiro. Qual a dica você dá para uma atriz? Ela é uma atriz que escreve. Ela é uma atriz. Ela é uma atriz que escreve comédia no Rio de Janeiro. Que ela consiga, que ela faça um dos trabalhos autorais dela, né? Que ela se produza e faça um dos seus textos, né? Já que é uma atriz que escreve, eu adoraria Nós já também demos a dica escrever. do Cândido Mendes, né, Ana Lu? Cândido Mendes é um espaço bom para comédia. É um espaço que abriga bem produção pequena, né? Dá para você fazer com pouco dinheiro ali. E é um espaço delicioso, né? Para comédia é perfeito. Porque ele já A tem uma Clarice história de falou, comédia. e a Clarice falou promover leituras. E a Dos Kate textos. Hansen está perguntando, você acha que o teatro vai melhorar depois da pandemia? Eu não acho nada, gente. Eu no momento não estou achando nada. Eu estou esperando a vida acontecer, as coisas acontecerem, entendeu? Porque não adianta eu achar, porque a gente não sabe nada, né? Eu espero sempre que tudo melhore. A gente tenha essa força no pensamento, né? De que as pessoas melhorem, de que o país melhore, que a educação melhore, que a saúde melhore, que tudo melhore. Claro que eu adoraria que o teatro tivesse mais público, e que quando a gente parou, a gente estava com muito problema de público. Estava difícil, a gente estava batalhando bastante para levar plateias, né? A gente estava abrindo espaço para convite amigo, ONGs e tudo, mas público pagante mesmo, que possa ter um retorno para a produção, estava muito difícil. Então, eu não sei, quando a gente retornar, como é que que situação que o teatro vai estar, em termos de público, né? Você não acha, mas você torce, né? A gente não acha nada, mas a Claro, gente torce. exatamente, mas eu torço para que sempre que seja melhor. Não, não dá para andar para trás, o relógio anda para frente, não tem como a gente voltar para trás. A história anda para Mas eu acho frente. que o público vai estar faminto, sedento. Quando tudo voltar, se Deus Tomara. quiser, eles vão Sim. encher as galerias, as salas de cinema, as salas de espetáculo, Ai, a porque gente nada espera. substitui a emoção do teatro ao vivo, né? É verdade, é verdade. Ana Lu, eu Sim. adorei o nosso papo. Queria muito agradecer a sua gentileza, a sua Obrigada. generosidade de estar aqui. Eu espero que quando tudo isso passar eu possa estar no lugar que eu adoro de espectador dos seus trabalhos. Espero Que muito bom. poder ver as crianças e no final encher de abraços e beijos e estarmos juntos quando isso tudo passar. Gente, eu vou axé, saravá, amém. Amém. Obrigada a vocês todos que vieram aqui bater um papinho com a gente, meus amigos todos. Obrigada também pelo espaço, querido. Adorei bater esse papinho aqui. Eu adorei conhecê-lo. Um super beijo. Muito obrigado, tá bom? Beijo, boa noite. Boa Olha noite. só, pessoal, a live fica salva aqui, tá? Para quem quiser rever um pouquinho da história da Ana Lu Prestes. Um beijão, Ana Lu. Beijo, querido, beijo. Tchau. Tchau.